Está com som agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora, irmãos? Tem som aí? Já estão me ouvindo? Amém? A paz do Senhor. Ah, sim. Está me ouvindo agora normalmente? Conseguem me ouvir? Dá um joinha aí, me respondam se vocês estão me ouvindo. Todos me ouvem? Todos me ouvem? Amém? Irmãos? Amém. Glória a Deus, Rafaela. Amém, amém. Eu precisava só de um retorno de vocês. Eu estou aqui, mas nós vamos cultuar ao Senhor juntos. Amém. Estava mal colocado o plug ali do fone, mas já fixei ali melhor. Foi erro da técnica aqui, que não é nada de técnica nessa parte de informática, mas estamos na bênção, amém? Eu quero louvar, o que eu estava dizendo é que eu quero louvar a Deus aí pelo ministério de louvor, pelo ministério, amém, amém, Angélica, amém, Diógenes, Penha, Gustavo, bênção. Foi o plug que faltou eu recolocar ali. Mas glória a Deus aí pelo ministério de louvor, pelo ministério de comunicação, que sempre estão comigo lá na igreja. Hoje, né, Rodrigo, Gustavo estariam lá comigo, certamente a Érica também, mas eu aqui preferi estar aqui porque eu comecei a sentir um pouco de frio e continuei a sentir meio que um zumbido no meu ouvido, e eu creio que seja um cansaço muito forte, mas vai passar em nome de Jesus, amém? Vocês estão me visualizando bem aí? Estão dizendo que eu estou fora de foco, então está sem ouvido, está sem foco. Estamos numa batalha aí, amém? Tá melhor agora? Amém, queridos? Hoje é noite de Pentecoste, como hoje pela manhã foi uma manhã de Pentecoste, e estamos aí juntos para louvar ao Senhor nesta noite, para engrandecermos ao nosso Deus, amém, queridos? Vamos estar dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. É um culto pentecostal, é um culto de Pentecoste. Nós vamos estar hoje celebrando ao Senhor no momento em que nós vamos estar agora orando para abrir este culto. Logo em seguida nós vamos estar fazendo a leitura, cantando alguns louvores, e vamos estar partindo para um momento de ofertório. Já esteja desde já separando sua oferta, seu dízimo, tudo aquilo que você vai encaminhar para a casa do Senhor, que nós vamos estar aqui depois consagrando e partindo para a palavra, amém? Vamos juntos? Vamos estar orando agora então, vamos colocar na presença do Pai. Convido você na sua casa a estar fechando seus olhos, para que nós possamos estar nos colocando na presença daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus, porque nós podemos ter o privilégio de entrar na Tua presença. Temos o privilégio, Senhor, de estar, ó Deus, juntos aqui como igreja do Senhor, como corpo de Cristo reunido nesta noite. E nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Nesta noite de Pentecoste, que o Senhor venha nos visitar poderosamente, Senhor, que a Tua presença seja notória, Senhor, em nosso meio, e que, Senhor, a visitação do Espírito Santo de Deus seja, Senhor, sobre os nossos corações, sobre nossas vidas. Que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa, Senhor, falar em nossos corações, que o Senhor possa nos encher esta noite. Ache em nós um coração arrependido e, Senhor, um coração contrito, e nós seremos cheios, Senhor, do Teu Espírito. O que o Senhor quer é que nós retornemos daqueles caminhos que Te desagradam e nós trilhemos, Senhor, o primeiro amor, Senhor, o início de todas as coisas, para que nós possamos entrar, Senhor, na Tua presença e sermos cheios, Senhor, ó Deus, do Espírito Santo, cheios, Senhor, da capacidade, da eficiência que o Espírito Santo nos traz para uma grande colheita neste tempo, Pai. Assim, Senhor, nós Te louvamos, Te cantamos louvores, Senhor, e Te adoramos nesta noite,
porque Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória e de todo louvor, ó Pai. Ô Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada pelo domingo que passamos, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui juntos com a igreja do Senhor, ó Deus, louvando e adorando ao Teu santo nome. Sê conosco, Espírito Santo, toma o primeiro lugar, ó Deus, neste culto, e que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas, a mim que estou aqui, a Teus servos que estão do outro lado, que nós estejamos, apesar de separados, estejamos juntos aqui, em uma só fé, em um só batismo, ó Deus, em uma só palavra, que estamos aqui para elevar e engrandecer o Teu santo nome. Por isso, Pai, enche-nos nesta noite e toma-nos, Senhor, e se agrade do nosso culto, que nós estamos aqui para render e celebrar ao Teu nome, meu Pai. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 97. Salmo 97 fala Salmo 96 convida a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Salmo 96, convido você a estar abrindo sua Bíblia no Salmo 96, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também os firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores dos bosques ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com verdade. Amém, queridos? Eu quero estar repetindo com vocês o verso 8, que diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Nós precisamos entrar na presença do Senhor com oferendas. Precisamos entrar diante do Senhor não só pedindo a Deus, mas nós precisamos entrar com ofertas, com oferendas a Deus. E na manhã deste dia, no estudo de Pentecostes, nós aprendemos a questão do Pentecoste, da grande explosão de alegria, em que o povo se reunia para entregar a Deus as suas colheitas, as suas primícias, e nós precisamos em todo o tempo entrar nos átrios do Senhor, com oferendas para o adorar. Amém, queridos? Então é desse jeito que nós vamos estar entrando esta noite, com oferendas. Daqui a pouco vamos ter um momento do ofertório tão santo e tão de adoração quanto qualquer oração, como qualquer louvor, leitura da palavra, é o nosso momento de oferendas. Vamos entrar nos atos do Senhor, oferecendo a Ele o que nós temos de melhor. Amém? Quero cantar com vocês nesta noite
duas canções. Eu sou das canções antigas, raramente eu canto canções atuais, eu deixo as atuais aí para Carlinha, para Gustavo, para Vinícius, para Kelinha, né? E para Angélica, né? Para o pessoal. Eu sou mais dos louvores mais antigos e eu quero louvar a Deus com você nessa noite, a canção que diz: seja engrandecido. Vamos engrandecer o Senhor nesta noite de Pentecostes. E esta canção ela diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Nós precisamos saber, irmãos, que Ele é o Senhor. Ele reina e Ele é sobre todos os senhores, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é grande, Ele é o grande Senhor das nossas vidas, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vamos louvar o Senhor com esta canção que diz: grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória,
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, louvado seja o Senhor. Eu convidar você agora para você estar separando sua oferta e seu dízimo nesta noite, para nós estarmos louvando ao Senhor com nossas ofertas e com nossos dízimos. Quero convidar você a se colocar aí numa posição de fé, que você levante suas mãos com seu ofertório, apresentando ao Senhor. É como nós lemos o Salmo 96, são suas oferendas. Você está entrando nos teus atos do Senhor com tuas oferendas apresentando ao Pai, amém? Vamos estar apresentando ao Senhor nossas ofertas e nossos dízimos. Você que não tem facilidade com conta bancária, você pode estar telefonando para mim, ou mandando um WhatsApp, ou entrando em contato com a tesouraria, que nós vamos pedir que a tesouraria ou os procuradores estejam indo na sua casa para estar recolhendo ofertas e dízimos, alimentos, para estar trazendo à casa do Senhor, amém? Vamos estar consagrando aqui agora nossas ofertas e nossos dízimos nesse momento. Levante suas mãos e vamos estar orando. Senhor, eu quero nesse momento, Senhor, declarar as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, Pai. Eu quero, Senhor, nesse momento de ofertório, que é momento santo, Senhor, que é momento, ó Deus, que nós precisamos entrar nos teus atos com oferendas, Senhor, ofertas, dízimos, cereais, Senhor, ó Deus, para te engrandecer, Pai, com o suor do nosso rosto, com, Senhor, o fruto do nosso trabalho, Pai. Queremos, Senhor, ó Deus, estar sendo obedientes, fiéis a ti, Senhor, em tudo aquilo que vier sobre a nossa mão, Senhor. Nós não vamos, Senhor, comer daquilo que é santo, daquilo que é
Senhor, separado para entregar a tua casa, Pai. Mas nós queremos, Senhor, guardar a nossa fidelidade a ti, para que nós possamos guardar bênçãos acumuladas sobre a nossa cabeça. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Abre, Senhor, portas de emprego, Senhor. Ó Deus, todas as empresas que teus filhos trabalham, Senhor, que estejam ameaçados com dívidas, Senhor. Ó Deus, com até a possibilidade de fechamento ou de redução do quadro de funcionários, que o Senhor esteja nesta noite, Senhor, tomando, ó Pai, cada um desses empresários, ao qual, Senhor, os teus filhos, Senhor, são empregados, Senhor, eles têm ali suas carteiras assinadas, é dali que saem os seus salários, que o Senhor venha sustentar os empresários, para que não haja demissões em massa, que o Senhor abra novas frentes de trabalho, que o Senhor mande, Senhor, clientes, que o Senhor manda fregueses, que o Senhor mande, ó Deus, ó Pai, condições, Senhor, para que teus filhos possam estar mantendo seus trabalhos, meu Senhor. Abençoa, Senhor, a renda da casa dos teus filhos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os salários, os proventos. Abençoa, Senhor, a mesa, a despensa do seu filho e da sua filha, que não haja falta de mantimentos, mas que haja, Senhor, ó Deus, abertura de portas de emprego, que haja, Senhor, condições do seu povo, Senhor, está, Senhor, ó Deus, ofertando, dizimando, dando seus cereais à tua casa, e assim, Senhor, ó Deus, na medida que o Senhor dá ao teu povo, o teu povo estará devolvendo a ti, Senhor. Se tu nos dá muito, Senhor, muito devolveremos. Se tu nos dá pouco, nós no pouco te devolveremos, porque a tua palavra, ela nos dá afirmação, Senhor, e certeza de que quando somos fiéis no pouco, Senhor, sobre o muito, Senhor, nos coloca. E, Senhor, é nesta fé que nós ofertamos e dizimamos nesta noite, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Assim nós te oramos, consagrando as ofertas e dízimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então você entre em contato com a tesouraria, ou comigo, ou com os procuradores, na pessoa do Gustavo, do Wallace, para que vocês possam, né, ou com a tesoureira e o tesoureiro, que é o Flávio, a Érica e o Flávio, ou comigo, para que nós possamos estar aí, indo até a sua residência, para poder estar levando para a igreja tudo aquilo que você está separando de ofertas, dízimos e cereais e alimentos para a casa do Senhor, amém? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor com mais uma canção, e logo em seguida nós vamos estar passando para a palavra. Essa canção também é antiga, para variar, diz assim: aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar.
flui sobre mim. Ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor esta noite. Nós estamos passando para a palavra na noite de hoje. Eu quero te convidar a você estar abrindo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos estar fazendo a leitura aqui referente ao Pentecoste. E eu quero te convidar a abrir em Atos 1. Atos 1, versos 4 e 5 apenas nós vamos fazer a leitura, apesar que depois vamos ter várias leituras que nós estaremos fazendo juntos, mas nós vamos estar, a leitura base vai ser esta aqui. A paz do Senhor, Rosemary, minha prima, Deus seja sobre a tua vida, minha amada. Atos capítulo 1, versos 4 e 5 diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós ser batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aqui nós vamos estar começando a trabalhar o texto. Você deixa a sua Bíblia diante de você, porque nós vamos manusear a Bíblia. De como algumas coisas eu vou estar falando parecido com o que eu falei de manhã. E você que não assistiu o culto da manhã, assista a escola dominical lá para você ter um aprendizado maior sobre o Pentecoste. Mas quando nós falamos de Pentecoste, nós vemos que no calendário da igreja cristã, nesse tempo nós celebramos hoje é dia de celebrar o derramamento do Espírito Santo como cumprimento da promessa feita por Jesus. Aqui, dentro desse texto que nós vemos em Atos 1, 4 e 5, mas também dentro do capítulo 24 de Lucas, no verso 49, também fala desta promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa é uma promessa em que foi feita e que se cumpre em Atos 2. Então essa promessa, ela foi cumprida. Ela foi uma promessa feita, mas ela é cumprida no tempo em que o derramamento acontece, quando acontece lá em Atos 2, o grande derramamento, ali naquela grande reunião que nós conversamos pela manhã sobre aquela reunião que estava sendo feita, onde aconteceu o derramamento do Espírito. Então, ali nós estamos vivenciando, eu repito o que eu falei pela manhã, nós estamos vivenciando os 50 dias depois da Páscoa, porque
aqui nós estamos vivenciando aquilo que originou o nome Pentateuco. Não vou entrar nesses pormenores, porque eu já entrei no culto da manhã nesses pormenores, mas o Pentecoste, ele era uma das mais importantes festas do povo de Israel, porque nessa festa, celebravam-se as colheitas como bênção de Deus, ou seja, as colheitas eram feitas e levadas como oferendas ao santuário do Altíssimo. E quando nós olhamos para Atos 12, nós vemos exatamente o derramamento do Espírito Santo acontecendo numa grande explosão e numa grande celebração de alegria por conta da gratidão dessas colheitas como bênção do Senhor. Então havia muita alegria nessa festa, e esta alegria nos é demonstrada no capítulo 16 de Deuteronômio. Eu convido você a marcar aí, deixar marcadinho em Atos, porque nós vamos voltar em Atos, e te convido a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 16, e nós vamos fazer a leitura dos versos 9, para você estar se situando no que nós estamos falando. Deuteronômio capítulo 16, verso 9, ele diz assim: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e os órfãos, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Verso 12: e lembrar-te-ás de que foste servo do Egito, e guardarás esses estatutos e os farás. Ou seja, aqui é um tempo de grande alegria, um tempo de grande festividade que acontecia no meio do povo, e eles colhiam e eram levados. E foi neste costume, e foi nesta explosão de alegria que nós encontramos as pessoas reunidas em Atos 2, quando todos estavam ali, pessoas de toda raça, toda língua, estrangeiros romanos de todos os lados, reunidos ali em Atos 2, foi quando desceu ali o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque havia um povo reunido para agradecer a colheita, o dom da terra derramado sobre o povo ali através da grande colheita que era feita ali. Então havia um tempo de grande festa, havia um tempo de grande alegria entre o povo no momento daquela reunião. E Jesus, irmãos, ele morre por nós por ocasião da festa da Páscoa. E o Espírito Santo, ele foi enviado por ocasião da festa do Pentecoste. Então isso é muito significativo para nós, porque veja bem, para que o óleo precioso do Espírito seja derramado, ou seja, para que o Pentecoste seja derramado sobre nós, é preciso que seja encontrado corações limpos, é preciso que seja encontrado corações agradecidos. É preciso que haja verdadeiramente uma entrega. Quando eu tenho o meu coração limpo, quando eu tenho o meu coração entregue, sabe? Quando eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue da Páscoa, né? Que é o momento em que o Cordeiro ali é ressuscitado, nós conseguimos nos explodir em alegria, em gratidão pelas dádivas de Deus, pelos atos salvíficos do Senhor. E esse Cordeiro que tira os nossos pecados e que está lá em João capítulo 1, verso 29, ele dá lugar ao Espírito Santo, e com ele, com o Espírito Santo vem o amor, vem a alegria,
vem a paz, vem a paciência, vem a benignidade, vem a bondade, vem a fidelidade, vem a mansidão, vem o domínio próprio, como já vimos, ou seja, que são reflexões que nós poderemos aqui ter N pregações em cima de cada um desses frutos do Espírito. Mas é com a morte do Senhor, com a ressurreição de Jesus, com a ascensão do Senhor aos céus, é que ele dá lugar ao Espírito Santo para ser derramado sobre nós, para que nós possamos estar vivendo junto do Espírito, vivendo com o Espírito, junto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso como fruto do Espírito. Então, quando nós falamos em Pentecoste, nós não falamos exclusivamente no falar em línguas. Nós não podemos colocar o Pentecoste dentro de uma caixa, porque o Pentecoste ali ele se manifesta com as muitas línguas, porque haviam muitos povos ali e todos entendiam aquelas línguas, mas o Espírito Santo de Deus, ele vem trazer sobre a tua vida e sobre a minha vida muito além do que falar em línguas, irmãos. O falar em línguas é algo visível, mas o Espírito vem trazer sobre nós uma capacitação e uma eficiência na tua vida que ela extrapola o teu conhecimento e aquilo que você possa atingir com a mente humana. Então eu preciso entender dentro de todo esse processo de Pentecoste que nós estamos neste domingo vivenciando, que o envio do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, ele marca o início dos últimos dias. Pastor, estamos vivendo os últimos dias? Sim, meus irmãos. Volte lá para Atos. Volte lá em Atos para você estar olhando o capítulo 2 de Atos, verso 17. Capítulo 2 de Atos, verso 17. Olha o que o texto diz. Abre aí comigo. Não fica me olhando, não. Eu fico tímido. Eu quero que você olhe para a Bíblia. Eu estou brincando com você. Olhe para a Bíblia, abre a palavra de Deus. Atos 2, verso 17, diz assim, no iniciozinho do verso, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os meus filhos e as minhas filhas profetizarão, e os meus mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu quero me ater no início, e nos últimos dias acontecerá. Então nós, quando olhamos para o derramamento do Espírito Santo, nós vemos que estamos diante de uma marca, em que marca aqui o início dos últimos dias, e que esses últimos dias que se iniciam no Pentecostes, eles só terminarão com a volta gloriosa do Senhor. Aí mesmo em Atos 2, olha o verso 20, o que está dizendo em Atos 2, diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e o glorioso dia do Senhor. E nós já temos visto tudo isso acontecer, irmãos. Então nós precisamos ter a dimensão do Pentecoste. Entre o Pentecoste e a volta do Senhor, é o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo entre o Pentecoste e entre a volta do Senhor. E este tempo, nós estamos vivendo um tempo de semear, um tempo de colher. O Senhor nos chama nesta noite de Pentecoste para semear, mas também para colher. É um tempo em que o Espírito Santo vem para te capacitar. É um tempo que o Espírito Santo vem para me capacitar, para nos encher da marca do Espírito, para que nós possamos estar sendo revestidos, sabe, pelo envio do Espírito. E eu preciso saber que nós não precisamos estar esperando tempo, horas, momentos, estações que venha a estar vindo o Senhor.
isso não nos importa. Sabe o que nos importa, irmãos? É vivermos a cada dia, semeando e colhendo e estando vivenciando dentro do fruto do Espírito. Porque nós estamos vivendo um tempo, o que é semear e o que é colher, irmãos? O Pentecoste, ele nos leva a um tempo para nós estarmos levando o evangelho até os confins da terra. É o que Atos 1:8 diz, quando o verso 8 ele diz assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo. Para quê? Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, nós somos aqueles que recebemos a virtude do Espírito. Para quê, irmãos? Só para sermos vistos falando em línguas estranhas? Só para contar que tivemos sonhos ou que estamos entregando profecias? Mas o Senhor, ele nos dá o dom, a virtude do Espírito. Não é para a vanglória do homem, meu irmão, minha irmã. Não é para nós estarmos engordando em orgulhos e vaidades, mas é para nos capacitar para semear e para colher a grande colheita do Senhor que ele tem para nós. Porque olha só, capítulo 2, eu estou em Atos, tá? Capítulo 2 de Atos, no final do verso 47, ele diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Isso, irmãos, é porque há uma semeadura, e isso é porque estava acontecendo uma colheita. Para que eu e você precisamos dar importância a este dia de Pentecoste e entender o que é o Pentecoste e a nossa vida? Nós estamos vivendo um tempo entre a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o dia do Pentecoste e a volta do Senhor. Nós estamos neste meio aqui. O Senhor está às portas para voltar. Para que eu e você precisamos do derramamento do Espírito? Para que a virtude do Espírito precisa vir sobre nós? Para que nós sejamos capacitados a viver este verso aqui, em que está dizendo, parte B, do capítulo 2, do 47, diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. O Senhor tem pressa em salvar vidas. E quem é que ele está usando para salvar vidas? É você, meu irmão. Você é aquele que tem estado pronto para estar trabalhando a terra. É você que está para pregar o evangelho. É você que está para ser testemunha do Senhor e pregar o evangelho até os confins da terra. Nós precisamos viver diariamente como crentes e como igreja na plenitude do Espírito Santo. Eu preciso viver. É o que capítulo 2 de Atos diz, do 1 ao 4, quando diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, a promessa de Atos 1, 4 e 5 se cumpre em Atos 2. Ele diz, que a promessa foi, a nossa leitura base foi, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E quais foram os depois desses dias? Atos 2:1. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por quê? Eles ficaram em Jerusalém. Eles esperaram a promessa descer, e diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então nós precisamos saber que recebemos esta virtude, recebemos, sabe,
este fogo do Senhor, este vento veemente e impetuoso que vem nos incendiar, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor e ganhar vidas. Veja bem, vamos entender o porquê disso, irmãos. Porque, veja bem, na unção do Espírito Santo, somos eficientes na comunicação. É com a unção que quando nós vamos pregar o evangelho, quando nós vamos anunciar as boas novas da salvação, a nossa comunicação tem eficiência. Mas para ter esta eficiência, não é pela boa dicção do homem, não é pela grande inteligência do homem, não é, pelo grande carisma que a pessoa tem, até porque o carisma vem do Espírito, mas é pela eficiência, é a unção do Espírito quem faz isso. Então nós falamos a linguagem do Espírito. Nós não falamos a linguagem do homem, mas nós falamos a linguagem do Espírito e não da carne. E por isso é que todos entendem quando nós falamos da grandeza de Deus. Quando é falado através do Espírito, a grandeza de Deus ela é entendida. E é exatamente ao contrário do que acontece lá em Babel. Lá quiseram subir até os céus, irmãos, com seus próprios esforços. Mas Deus teve que confundir a língua deles. E naquele momento que ele confunde a língua deles, lá em Pentecostes, Deus vem até nós para desfazer esta confusão de línguas que foi feita. Por quê? Porque os homens queriam, com seus próprios meios, chegar até o céu. Por isso quiseram construir a Torre de Babel. Então veja bem, no momento que o homem toma para si mesmo suas próprias forças para chegar a Deus, ele só consegue confusão no seu caminho. E Deus vem como castigo e coloca ali uma confusão de línguas. Mas no Pentecoste, todos reunidos, várias línguas ali, acontecem ali no meio, é como nós lemos lá no verso 9, de Atos 2, vai lá comigo. Não fecha a sua Bíblia não, meu irmão. Fica comigo na Bíblia. No verso 9 diz assim, partos, medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha, como quando o Espírito entra, mesmo que haja confusão, o Espírito vem trazendo um entendimento aonde todos, mesmo os mais confusos, conseguem entender aquilo que está sendo dito sobre a grandeza de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu acho isso simplesmente lindo, estupendo, porque a confusão lá em Babel, quando Deus instalou aquela confusão na língua dos homens, porque eles quiseram chegar a Deus com seus próprios meios, no Pentecoste, isso é desfeito de uma maneira linda, com a presença do Espírito Santo, mas com um objetivo, para que se escutasse sobre a grandeza de Deus. E Deus também veio até nós, irmãos. Olha lá em João, mas deixa Atos marcados, porque eu vou voltar em Atos, tá? Olha lá no livro de João, o que está dizendo lá em João capítulo 14, João 14, lá no verso 23, diz assim, João 14, verso 23, diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Deus veio até nós. Jesus veio até nós trazendo a presença do próprio Pai,
Por isso Jesus é 100% homem e 100% Deus, irmãos. E é nessa presença de Deus entre nós, no meio do homem, é que se desfaz a confusão das línguas. Para quê? Para que todos pudessem entender o que falamos sobre as grandezas do Pai Celestial. Deus, irmãos, Ele desperta através de nós as pessoas que ouvem, ou que ouvirão, ou que estão ouvindo a pregação do Evangelho. Capítulo 2 de Atos, e aí eu te chamo para voltar lá para Atos. Capítulo 2 de Atos, ele nos fala sobre isso, e nos coloca lá no capítulo 2 de Atos, lá no verso 12, ele nos coloca isso de uma maneira bem clara, quando ele diz assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Que é isso, minha gente? Estavam todos suspensos, mas estavam maravilhados, irmãos. Eles perguntavam o que é isso, mas porque eles estavam ali ouvindo e sendo despertados para ouvir e conseguir entender a pregação do Evangelho. Então as pessoas, meus irmãos, estavam ali ouvindo o que os discípulos de Jesus diziam a respeito de Deus, ali na adoração, no louvor, falando das grandezas de Deus. E nós vemos que no meio, irmãos, você pode estar no meio de pessoas crentes, você pode estar envolvido no meio de pessoas incrédulas, você pode estar envolvido até mesmo com pessoas que zombam de tudo aquilo que diz respeito a Deus, a palavra de Deus, as grandezas de Cristo, o sacrifício de Jesus. Não importa, meu irmão, minha irmã, se quem está te ouvindo é incrédulo, não importa se quem está te ouvindo são pessoas que estão zombando, o que importa é a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Porque a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida vai refletir sobre a vida daquele que está incrédulo, daquele que está zombando, porque ele também vai ficar despertado para ouvir a palavra, porque a virtude do Espírito que está em você, a unção do Espírito que está sobre você, vai recair sobre a pessoa, para que o entendimento seja derramado sobre ele. Foi o que aconteceu na pregação de Pedro, sabe? Sobre a obra de Deus através de Cristo Jesus para a salvação. Foi isso que aconteceu. Quando Pedro pregava e abriu-se o entendimento. Por quê? Porque havia ali a presença do Espírito. E se você olhar lá 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14 de 1 Coríntios. Marca Atos aí, não tira Atos não. 1 Coríntios capítulo 14, olha lá no verso 13 do 14 o que diz assim, ó: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Olha só o que está dizendo no verso 13. Aí depois nós vamos pular para o verso 23. Daí mesmo do 1 Coríntios 14. Lá no 23 já diz assim, está falando da interpretação lá, está falando da língua estranha, mas está falando para que esse que fala em língua estranha ore, para que ele possa interpretar. Porque aquele que está falando em língua estranha não está edificando ninguém. Porque todos que estão ouvindo, não estão entendendo o que está sendo dito. Então a comunidade de fé, a igreja do Senhor, aqueles que estão de fora, o incrédulo, o zombador, não está entendendo nada. Então aquele que fala em língua tem que orar para que ele mesmo interprete ou para que Deus levante o intérprete. E o verso 23 diz assim: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estás louco? Sim, claro, ninguém está entendendo nada. E aí o verso 24 diz: mas se todos profetizarem
E a maior profecia que tem, irmãos, para você e eu profetizarmos é a própria palavra de Deus. E diz assim: mas se todos profetizarem e alguns de doutos ou infiéis entrar de todos entrar de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, aquele que ouve, ele precisa entender. Então, se as línguas estranhas, elas estão ali sendo faladas para glorificar a Deus, não está edificando a igreja. Então, nós precisamos, o que o Pentecoste quer? O Pentecoste, ele não quer a estranheza. Tanto que ele vem para quebrar a confusão de línguas que existia em Babel. O Pentecoste, o Espírito Santo, ele vem para quebrar a estranheza. Ele vem para fazer com que as pessoas ouçam a grandeza de Deus, entendam a salvação de Cristo e se salvem através do que estão ouvindo pela grandeza do Senhor. Então, é nesses termos que nós precisamos entender que quando nós estamos pregando, quando você é usado por Deus para pregar, a unção do Espírito está sobre você para quê? Para que a linguagem do crente cheio do Espírito promova a comunhão dos irmãos e desperte os incrédulos que ouvirem de Jesus a também acreditar e se tornar um crente em Jesus Cristo. Ou seja, esta é uma das funções do Espírito Santo. Quando nós somos também, recebemos o derramamento do Espírito, irmãos, na inspiração do Espírito Santo, nós somos fiéis ao conteúdo do Evangelho de Cristo. Então veja bem, na plenitude do Espírito, falamos de Jesus com poder. Fora da plenitude do Espírito, nós falamos de Jesus. Mas na plenitude do Espírito Santo, nós falamos de Jesus, mas tem um acréscimo, com o poder dado do Espírito. Pedro explicou que estava, se cumprindo a profecia de Joel. Lá em Atos 2, quando Pedro prega, ele está explicando ali que Joel profetizou. Profetizou o quê? Vamos lá, Atos 2. Volta em Atos. Atos 2. Atos 2, vamos lá ver o verso 17. Verso 17 de Atos 2, ele diz assim, estou falando de Pedro. Diz assim, o discurso de Pedro, no dia do Pentecostes, diz assim, Pedro, porém, estou no 14. Vai lá no 17, diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que dá meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Verso 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então veja bem que quando Pedro aqui anuncia a profecia de Joel, nesse texto aqui, isso aqui, ele está anunciando uma profecia que antes já tinha sido dita, que aconteceria lá através do profeta Joel. Então, para que os crentes recebessem essa promessa, foi necessário que Jesus cumprisse todo o plano de Deus, para que a salvação acontecesse de fato, realmente. Então o Espírito Santo, ele quando vem nos ungir, quando ele vem com a sua virtude, ele não vem glorificar a si mesmo e muito menos a nós, mas ele vem glorificar a Jesus.
Ele vem, sabe, para testificar de Jesus, para ele dizer a promessa em que Jesus faz em Lucas 24 e é cumprida lá em Atos 2, foi derramado. Quanto mais, irmãos, você for cheio do Espírito, mais apaixonados vamos nós sermos por Jesus, mais vamos glorificar a Jesus, mais vamos honrar a Deus, não vamos falar mais do mesmo jeito, não vamos mais, irmãos, apenas falar sobre o Espírito, mas nós vamos viver a grande inspiração do Espírito, sabe? O Espírito, ele nos inspira, ele te inspira a falar para outras pessoas sobre a obra de salvadora de Jesus na sua vida, sabe? Ele te inspira como inspirou Pedro, né? A partir do verso 22, ele começa a contar a obra de Jesus sobre a vida, e nós precisamos ser cheios, precisamos nos preocupar, sabe? Somos fiéis, sermos fiéis e somos fiéis a cada dia ao conteúdo que há no Evangelho de Jesus, a tudo aquilo que diz respeito à pessoa do nosso Deus, a tudo aquilo que diz respeito à obra de Jesus em nossas vidas e na vida do mundo inteiro, sabe, de todas as pessoas que estão espalhadas sobre a face da terra, porque a salvação não é nossa, a salvação é de Jesus para todos. Então, Pedro aqui, ele destaca essa mensagem sobre a revelação de Deus através do ministério de Jesus, porque a necessidade da morte do Senhor Jesus na cruz para o perdão dos nossos pecados e a ressurreição dele para nos dar a nova vida é a glorificação direta do próprio Deus, do Pai. Então, para nós estarmos assegurados nessa posição celestial, de uma vida renovada, de uma vitória sobre a morte, precisávamos vivenciar essa plenitude da glória de Deus, através de Jesus. Então a exposição do Evangelho, na inspiração do Espírito Santo, ela atinge as pessoas que estão à sua volta como a flecha de Deus, atingindo o coração. Então não importa se há dureza no coração, não importa se há incredulidade, não importa se há ali idolatria, não importa o que esteja acontecendo no coração do teu familiar ou das pessoas que estão te ouvindo em algum lugar, ou na rua, ou na praça, ou na internet, ou na igreja, não importa. O que importa é o mover do Espírito Santo sobre a tua vida, que vai fazer com que os corações sejam atingidos como uma flecha de Deus. Atos 2:37, ele fala disso, quando ele diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Ou seja, os corações deles foram atingidos com uma flecha de Deus, como quem diz: o que precisamos fazer para ser salvos, né? Precisamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e declarar que Ele é o Senhor mesmo e deixar que Ele faça morada em nosso coração. Porque Jesus, Ele é o único fundamento da salvação, Ele é o único fundamento para uma fé que nos leva a Deus. E nós só podemos confessar a Jesus como Senhor pelo poder do Espírito Santo. Então você precisa do Espírito Santo, até mesmo para confessar que Ele é o Senhor da sua vida, para que você possa chegar o momento e se deparar também com todos que estão à tua volta, também confessando que o Senhor Jesus é Senhor de suas vidas. Por isso aqui diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, né? Que Ele é o Senhor. Nós precisamos saber que para isso precisa do derramar do Espírito Santo. E para que você precisa da virtude do Espírito? Na convicção do Espírito Santo pela palavra na tua vida, nós nos tornamos comprometidos com o reino. Então eu preciso desta convicção do Espírito em mim mesma.
em você mesmo. Para quê? Para que nós possamos ter compromisso com o reino. Compromisso com o reino, ele diz respeito a várias coisas, irmãos. E na convicção que o Espírito Santo gera em nós e leva cada um de nós ao arrependimento e à fé, veja bem, há um caminho. E o Espírito Santo faz esse caminho. O caminho, ele passa pelo arrependimento para chegar à fé. Eu não chego à fé sem arrependimento. A fé verdadeira em Jesus, ela automaticamente, eu preciso passar pelo arrependimento para eu chegar à fé verdadeira em que o texto fala. É por isso que o verso 38 de Pedro, 37 e 38 de Atos 2, quando o que eu li agora diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões amigos? Ou seja, eles foram atingidos pelo Espírito como uma flecha no seu coração, mas não sabiam o que fazer para receber a salvação. E aí Pedro responde no verso 38, dizendo lá, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ainda diz: porque a promessa vos diz respeito a vós. Ou seja, a promessa não era só para ele, Pedro, mas a promessa é para todos nós. E diz: a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. E basta que se aproximem. Ou seja, e todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E glória a Deus, porque o Senhor chama a todos nós. O Senhor te chama, meu irmão, para receber, sabe, esse vento impetuoso do Espírito, para que você tenha a convicção do Espírito pela palavra, para você ser comprometido com o reino de Deus. Os corações, quando são atingidos, nossos corações, quando eles são atingidos pela palavra, como flecha de Deus, eles se quebrantam. Ele se arrepende, e o resultado desse quebrantamento, o resultado desse arrependimento é salvação, é perdão de pecados, e glória a Deus, é vida eterna. E o batismo, irmãos, que tudo isso nos leva, o próximo passo é o batismo. O batismo é o compromisso com o corpo de Cristo, sabe? E no corpo de Cristo. Então, o batismo, ele diz respeito a você estar compromissado com o corpo de Cristo, ou seja, com a igreja do Senhor, mas você também tem que estar no corpo de Cristo, você tem que estar na igreja do Senhor. Não existe isso de se batizar, estar servindo a Deus dentro da sua casa, afastado da igreja do Senhor, sem compromisso com o reino. Você tem que estar aliançado a um corpo, você tem que estar participante de um corpo, o teu nome tem que estar aliançado a um corpo, porque o corpo é a igreja do Senhor. Então isso tudo é movido pelo Espírito, e desde o dia do Pentecoste, o Espírito está presente na comunhão dos remidos pelo sangue do Cordeiro, agindo, irmãos, no mundo, através do corpo de Cristo, através da igreja do Senhor, agindo, sabe, porque ele habita em nós, que somos o corpo de Cristo, e ali ele vai agindo no mundo, usando você, usando a mim. E a vida cristã poderosa é assim. A vida cristã poderosa, ela é vivida no compromisso com o Senhor. Você quer ter vida poderosa, vida cristã poderosa? Você então precisa viver no compromisso com o Senhor, né? Assim como os discípulos estavam ali vivendo no compromisso com o Senhor, na igreja, como o corpo vivo de Cristo ali. A igreja representa o corpo vivo de Cristo, sabe? Nas células, sabe? Nos discipulados, quando nós vivemos o compromisso vivido ali de uma forma mais próxima, mais intensa, nos grupos de discipulados, nós ali compartilhamos dificuldades, ou seja, nós estamos vivenciando ali o corpo de Cristo de uma maneira mais a miúdo. Então isso tudo é uma convicção do Espírito pela palavra, que nos leva a ter um comprometimento com o reino de Deus. E outra coisa, irmãos, e eu finalizo, é a comunhão
A virtude do Espírito Santo, ela nos leva, sabe, nesta comunhão do Espírito, a nós vivemos como igreja, como comunidade do reino de Deus no mundo, de uma maneira que o mundo nos olha de forma diferente. Precisamos, sabe, preservar os elementos essenciais da vida cristã que a Bíblia nos dá. E aí, nós olhando, quando abrimos o livro de Atos 2, lá no verso 42, abre aí, verso 42 de Atos 2, nós lemos lá que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a vida doutrinária da igreja, do povo de Deus, não pode sair de nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ou seja, no estar juntos, no estar reunidos nos cultos. Nós estamos agora em cultos online, mas faz falta você aqui, por exemplo. Nós temos diversos membros na nossa igreja metodista Suzano Wesley. No entanto, eu vejo online aqui neste culto de Pentecoste, em pleno domingo à noite, apenas 18 pessoas. Cadê os outros membros desta igreja, ao qual faz parte desta aliança, deste corpo de Cristo? Precisamos estar perseverantes na comunhão, no estar juntos. Não podemos estar presencial, mas podemos estar online, então é para todos nós estarmos juntos. Por quê? Porque quando eu vivo na comunhão do Espírito, eu vivo também em comunidade no reino de Deus. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então eu preciso vivenciar, são elementos essenciais da vida cristã. Nós vivemos numa comunhão, irmãos, vertical, sabe? Numa comunhão vertical com Deus, mas também uma comunhão horizontal com nossos irmãos, na igreja como comunidade do Espírito de Deus agindo sobre nós. E nós vamos, irmãos, cultuar, quando nós vivenciamos a virtude do Espírito, nós cultuamos ao Senhor nas celebrações, nos discipulados, com alegria, sabe, com vontade de estar, com um desejo que chegue logo o próximo encontro, com a simplicidade de coração. Viver esta comunhão do Espírito, meus irmãos, nesta noite de Pentecoste, é louvar ao Senhor, é não somente com canções, mas é louvar ao Senhor com o seu estilo de vida. Ter um estilo de vida como esse que está no verso 42 de Atos 2, quando diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, quando nós falamos de receber o Pentecoste, nós não podemos pensar somente em receber o vento impetuoso do Espírito para falar em línguas, porque o Espírito Santo na tua vida, ele vai muito além, irmãos, do você falar em línguas. A igreja do Senhor, como uma comunidade de fé, uma comunidade espiritual, ela é uma amostra, e ela precisa ser uma amostra do que será o reino de Deus. Então a igreja que não tem uma amostra do que será o reino de Deus, ela não está sendo igreja, porque a igreja que se amostra simplesmente como esse mundo se mostra, ela não está cumprindo o compromisso com o reino de Deus de ser, sabe, o reflexo do reino, sabe, e na sua plenitude nós precisamos. É por isso que, como é que nós vamos atrair os famintos? Como é que a igreja do Senhor vai atrair os sedentos de justiça, de salvação, de uma vida autêntica, de uma vida verdadeira,
Se ele olha para as igrejas atuais e eles não veem, sabe, o alimento, eles não veem água para matar a sede, eles não veem uma vida autêntica e verdadeira, mas eles veem muitas das vezes falta de testemunho no cristão, eles veem muitas das vezes mentira na sua vida, o que é pregado não é vivido, o que é vivido não é relatado, porque é até uma vergonha relatar. Então, concluindo esta palavra, irmãos, eu quero te dizer que viver o Pentecoste, e eu quero com você viver o Pentecoste, meu irmão, minha irmã, viver o Pentecoste é a colheita de vidas preciosas para o reino de Deus. E para isso, a consequência dessa colheita de vidas preciosas para o reino de Deus, a consequência disso é uma experiência diária do Pentecoste na nossa vida. Sabe, é viver, o que é uma experiência diária do Pentecoste na nossa vida? É viver dia a dia a plenitude do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito. Ah, pastor, eu não estou sendo cheia do Espírito. Então busque ser cheio do Espírito. Peça ao Pai o Espírito Santo em nome de Jesus. Porque nós, quando vivemos cheios do Espírito, quando nós, sabe, estamos vivendo essa experiência diária do Pentecoste, nós vamos ter a colheita preciosa de vidas para o reino de Deus. E isso vai fazer, irmãos, essa experiência diária vai te fazer um homem e uma mulher eficiente naquilo que você prega, naquilo que você fala. Mas eu não sou uma pregadora, pastor, eu não sou um pregador, mas você é chamado a testemunhar. Você é testemunha do Senhor, do seu jeito, da sua forma, da maneira que você conta para as pessoas a grande obra que Deus fez na sua vida e faz a cada dia. É o momento em que você está comunicando às pessoas o Evangelho de Jesus. E isso, você precisa ser cheio do Espírito para que, do seu jeito, da maneira que você fala, você tenha eficiência na sua comunicação, na forma que você coloca. Porque isso é exclusivo das pessoas que têm verdadeiramente a botija cheia pelo óleo, pela unção do Espírito. Então, pastor, eu não tenho sentido a botija cheia pelo Espírito. Meu amado, minha amada, a palavra ela diz, aquele pede ao Pai e Ele vos dará. Nós precisamos, sabe, irmãos, vivenciar isso na nossa vida, esse compromisso absoluto com Jesus, como sendo o nosso Salvador e nosso Senhor, todos os dias. E a unção do Espírito vai te fortalecer para isso, porque cada momento que você mostra na tua casa, na rua, nos vizinhos, na família, na igreja, onde for, você mostra um compromisso absoluto com Jesus, como teu Salvador e teu Senhor, você está demonstrando, sabe, de maneira prática, os valores do reino. Você está mostrando de maneira prática, seja na sua comunidade de fé no meio dos crentes, ou seja no meio de pessoas que zombam, não importa, mas o resultado vai ser o mesmo. Sabe, registrado lá em Atos 2:49, parte B, quando diz, enquanto isso acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por quê? Porque a unção do Espírito, a virtude do Espírito vai soprando sobre você, e esse sopro do Espírito sobre a tua vida não vai encher somente você, mas ele vai te dar uma eficiência e uma capacidade para que aquilo que você fale seja entendível, mesmo aos ouvidos do incrédulo, do idólatra, do zombador, sabe? Daquele que não dá importância a nada que você está dizendo, mas o mover do Espírito vai fazer com que essas pessoas sejam acrescentadas a cada dia no número de salvos.
E isso inclui esse parente que você tanto ora. Nós precisamos orar, mas nós precisamos falar. E o que mais fala na sua vida, irmãos, é você viver um compromisso absoluto com Jesus. Sabe, é você demonstrar de maneira prática que esses valores do reino, eles não estão só na Bíblia e na sua boca, mas você vive, você está vivenciando cada uma dessas palavras. E isso vai fazer com que permita com que você erga os teus olhos, é como João diz, erga os teus olhos e veja os campos, pois já estão embranquecendo para a ceifa. Você não pode deixar o tempo da colheita passar. Hoje pela manhã eu mostrei uma grande graviola, né? Que eu colhi, ela ainda estava começando a ficar molinha. Eu colhi ela porque ela é muito pesada e ela poderia cair no chão e se espatifar. Mas tinha uma menor, que ainda estava meia durinha, e eu deixei no pé. E ela, apesar de ser bem menor, ela caiu e se espatifou. Por quê? Porque passou do tempo da colheita. Ela estava lá e se perdeu a colheita. Por quê? Porque não foi colhida no tempo certo. Existem pessoas que estão na tua caminhada, meu irmão, minha irmã. Existem pessoas que estão aí caminhando junto contigo. São oportunidades que você tem para você estar levando a tua vida com compromisso com Jesus. Porque o teu compromisso com Jesus vai fazer com que vidas sejam acrescentadas entre os salvos. Então não perca tempo de viver esse compromisso com o reino. Não desperdice aquilo que é essencial na vida cristã. Não, continue perseverando na doutrina dos apóstolos. Continue tendo comunhão com os irmãos. Quando estamos reunidos, venha para a igreja. Aqui, nesse momento, é a nossa igreja. Venha, esteja presente na igreja. Faça questão de separar esse tempo para nada te atrapalhar, nada te interromper. Para poder produzir, estar providenciando o culto, eu largo tudo. Esse horário é sagrado, nada pode interromper a minha estada aqui com vocês. Então, assim, que seja da parte de vocês da mesma forma. Isso é comunhão. Isso é o que está em Atos 2:42. Então, assim, sejam perseverantes no partir do pão, na ceia, no estarmos sentados à mesa, porque nós trazemos o reino de Deus neste momento. E nós precisamos estar sendo perseverantes na oração, para que nós possamos erguer os nossos olhos e ver os campos verdes, já brancos, prontos para colher, vidas sedentas, só precisando que nós sejamos ungidos pelo Espírito Santo e que o fogo de Deus desça sobre nós, para que nós possamos verdadeiramente ter as nossas palavras anunciadas, pregadas do Evangelho de Jesus, e essas palavras irem como flecha no coração das pessoas e cada uma delas serem alcançadas pela salvação. Tua família precisa que você busque o Espírito. Tua família, teus parentes, tua vizinhança precisa que você seja cheio do Espírito. Precisa que você busque essa presença, esse enchimento, porque eles precisam ser atingidos como flechas de Deus, com flechas de Deus no seu coração. E Deus está esperando para capacitar você. Deus está esperando para me capacitar cada dia mais, para que nós possamos estar debaixo deste poder, andando neste poder, cheios deste poder, falando através desse poder e vivendo através desse poder. E que o poder do Espírito Santo, que o poder do Altíssimo seja sobre você nesta noite. E eu concluo esta palavra declarando sobre você um enchimento do Espírito. Quero orar pela tua vida neste momento, quero declarar as bênçãos do Senhor nesta noite sobre ti, e que desça sobre você e que se cumpra. E eu termino dizendo, cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estamos aqui todos reunidos numa mesma sala, irmãos. Esta sala aqui de culto da Igreja Metodista Suzano Wesley. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Que este vento encha a tua casa neste momento, que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que vocês sejam cheios do Espírito nesta noite, que vocês aí assentados na vossa sala, que vocês sejam alcançados, sabe, na sua casa aí, que vocês sejam alcançados por esse vento veemente e impetuoso, e que vocês, sabe, sejam repartidas línguas como que de fogo sobre vocês, para que vocês sejam visitados pelo Espírito, cheios pelo Espírito, e que vocês comecem a falar noutras línguas e comecem a frutificar o fruto do Espírito, conforme o Espírito Santo lhes conceder. E assim, irmãos, que o Senhor te abençoe esta noite, e que seja sobre ti a glória de Deus, e que você possa viver esse compromisso com o reino, com a ajuda da unção do Espírito nesta noite, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua parentela, no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus seja sobre a tua vida. Quero orar por você agora. Quero te convidar a você colocar as tuas mãos no teu coração. Eu quero orar por você assim, neste momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero, neste momento, Senhor, clamar a Ti, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que pede, recebe, Senhor. A Tua palavra, ela nos diz que aquele, Senhor, ó Deus, que busca, acha. Ah, meu Senhor, e nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor, nesta noite, Pai. Noite de Pentecoste, que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo. Que a unção do Teu Espírito seja sobre nós, seja sobre a Tua igreja reunida neste lugar, Senhor. Seja sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, nesta noite, nesta live, neste culto. Que a Tua presença, Senhor, encha, Espírito Santo, lá a casa onde eles estão agora neste momento, Pai. Batiza-os com o Espírito Santo. Reparta, Senhor, a sua língua como que em fogo, Senhor, eles estejam, Senhor, falando em outras línguas, Pai. Venha, Senhor, a manifestar o Teu poder e a Tua glória. Venha, Senhor, a tirar todo o desânimo, Pai. Venha realmente tirar toda a incredulidade pela unção do Espírito. Venha toda a idolatria, Senhor, venha quebrar a incredulidade, o ateísmo nos corações, mas que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, enchendo, maravilhando, contristando o coração, comovendo os corações, não por um sentimentalismo, Senhor, mas, Senhor, trazendo, Senhor, a cada uma das pessoas que nos ouve, Senhor, neste culto, para que eles possam ser cheios de um mover do Espírito Santo que traz um compromisso com o reino de Deus, que traz verdadeiramente uma vida nova, que traz, Senhor, uma eficácia, Senhor, nas suas palavras, que traz uma capacitação que vem do trono de Deus e que não é do homem. Oh, Pai, tira toda a confusão mental, tira, Senhor, toda a dificuldade mental, Senhor, toda a dificuldade de entendimento, e que o Teu poder seja sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos. Nós te colocamos, Senhor, aqui também, Senhor, a nossa nação brasileira, Pai, te colocamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Brasil. Enche, Senhor, o povo brasileiro do Teu Espírito, Senhor. Converte os corações, Pai. Usa-nos, Senhor, usa-me a mim, usa, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, para profetizar as nações, Senhor, para falar, Senhor, do Teu Evangelho, para que cada dia, Senhor, Tu acrescente o número de salvos, Senhor, sobre a nossa nação brasileira. Faça
que a nação brasileira, Senhor, seja, Senhor, uma vitrine da salvação de Cristo, seja uma vitrine do enchimento do Espírito Santo. Venha sobre o Brasil o Pentecoste, desça sobre nós, Senhor, ó Deus, o Pentecoste nesta noite. Ó Deus, que a cada dia busquemos este compromisso, que a cada dia busquemos ofertar e nos alegrar e engrandecer o teu nome, ser gratos, Senhor, ser fiéis, Senhor, em todos os sentidos, nos dízimos, nas ofertas alçadas, nos cereais, no nosso compromisso com o reino, com a igreja, com o corpo de Cristo, em viver e praticar, Senhor, tudo aquilo que esta palavra nos manda, Pai, que não sejamos, Senhor, apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Venha encher, sopra esse vento impetuoso, sopra, Senhor, este vento poderoso sobre a nossa nação brasileira, traz arrependimento aos corações, ó Pai, traz na autoridade do nome de Jesus, traz fé na pessoa de Jesus Cristo sobre essa nação, ó Deus, venha alcançar o nosso país, venha alcançar a cada brasileiro, Senhor, ó Deus, em cada estado, Senhor, do menor ao maior, Pai, vem, Senhor, porque este é o caminho da cura, este, Senhor, é o caminho da libertação, este, Senhor, é o caminho, Senhor, da salvação. Venha, Senhor, trazer a fé em Cristo Jesus sobre os corações, sobre a nossa nação. Eu quero, Senhor, clamar nesta noite com a igreja que o Senhor tem colocado para que eu estivesse, Senhor, pastoreando pela tua misericórdia e pela tua ajuda, que nós, Senhor, clamemos nesta noite e pedindo que o Senhor derrame, Senhor, vente com o teu Espírito, com a tua virtude sobre, Senhor, a nossa nação, porque, Senhor, quando o Espírito Santo vem, não importa a incredulidade, não importa o ateísmo, não importa as zombarias, o que importa é que a presença do Espírito deixa todos maravilhados, deixa todos suspensos, e todos procuram saber o que fazer para se salvar. É só se arrepender e declarar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida e viver uma vida de testemunho para que possa continuar pregando o Evangelho até a volta gloriosa do Senhor para nos buscar. Assim, Pai, nós te oramos e declaramos, Senhor, essas bênçãos sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, Senhor, e sobre cada vida que estiver ouvindo, Senhor, ó Deus, participando desse culto do Pentecoste. Em nome de Jesus, Senhor, venha nos atender, venha colher as nossas orações esta noite. Assim nós te oramos muito, Senhor, muito agradecidos pela tua santa presença em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe, que a presença de Deus seja sobre vocês. Rosângela da Silva Ribeiro, que Deus te abençoe. Malúcia, Ana Lúcia, que o Senhor seja sobre a vida de todos vocês reunidos nesta noite, neste lugar, que vocês possam ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Continue buscando o Pentecoste. O Pentecoste não é hoje, o Pentecoste é todos os dias que você viver. Você precisa viver a experiência diária do Pentecoste. Você precisa viver a plenitude diária de ser cheio do Espírito, todos os dias. Que o Senhor te abençoe, minha amada, meu amado, que o Senhor seja sobre ti, que o Senhor esteja enchendo a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua vizinhança, o bairro que você mora, o estado que nós moramos, o país que nós vivemos, para que a partir de nós as nações sejam alcançadas. Nós terminamos aqui com a fala de João Wesley, quando ele diz: dai-me, Senhor, 100 homens que não temam a nada a não ser o pecado, e eu alcançarei a Inglaterra. E ele alcançou, irmãos. Ele levou um grande avivamento ali na Inglaterra. Que nós, brasileiros, possamos,
viver este grande avivamento no Brasil, porque este é o caminho da cura da nossa nação, o caminho de todos os males que nós estamos vendo é ser cheio do Espírito. É o Espírito quem vai estar na autoridade do nome de Jesus te curando. É o Espírito quem vai estar na autoridade do nome de Jesus te ressuscitando, porque foi Ele quem ressuscitou ao Senhor Jesus. Que Deus seja sobre você, que o Senhor te alcance aonde você estiver e que a graça de Deus seja sobre você. Amém? Que nós possamos estar aí vivendo uma semana mais que abençoada, mas cheia da presença do Espírito em nossas vidas. Vamos receber a bênção neste momento. Quero impetrar a bênção sobre a tua vida. E terça-feira, às 8 horas da manhã, estamos aí novamente na consagração. Convido você a estar em jejum, às 8 horas da manhã de terça-feira. E estaremos novamente à noite, às 19 horas, cultuando ao Senhor com nossa mesa de oração. Então já esteja preparando para terça-feira seus pedidos de oração, seus agradecimentos também, né? Pessoas que precisam entrar aí no meio do clamor, para que nós possamos estar levando, porque quarta-feira eu estarei indo subir um monte para levar os pedidos de oração, tá? Então assim, ficamos por aqui e que você seja cheio do Pentecoste nesta noite. Deus te abençoe. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento humano, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, meu irmão, seja sobre a tua vida, minha irmã, seja sobre toda a tua parentela e seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Não só hoje, mas para todo sempre, que o povo de Deus diga amém. Estou com saudade de ouvir a igreja dizer em coro amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que a presença de Deus seja sobre vocês. Beijão no coração. Orem por mim, tá? Estejam orando por mim. Hoje eu estou meio baleada, mas estamos aqui na força do Espírito para estarmos aí a cada dia cultuando ao Senhor. Amém? Quanto a fôlego, a louvor a Deus. E que o Senhor possa ser sobre ti também. Beijão, fique com Deus.